Oi, gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Gente, hoje é domingo, a gente tá aqui no Não Maquie e Fala. Vocês sabem, né? Sempre que eu tô maquiada, que eu não tô maquiada, provavelmente a gente vai gravar vídeo reflexivo. Às vezes não, pode ser que não. Falando sobre isso, eu achei muito legal alguns comentários que vocês fizeram no último vídeo de Não Maquie e Fala, dizendo que vocês nunca entenderam por que algumas meninas, né? Nunca entenderam por que algumas blogueiras se desculpam por não estar maquiadas. E é verdade, eu já fui essa pessoa que às vezes eu gravava vídeo sem maquiagem, eu falava, ai gente, desculpa que eu tô sem maquiagem. E tipo, realmente, né? Desculpa por estar sem maquiagem, caraca, ser mulher é foda, né? A gente tem que pedir desculpa por não estar maquiada. E eu meio que acho que isso é um padrão que muitas blogueiras acabam repetindo, porque não é o meu caso, graças a Deus, porque vocês são incríveis, eu sempre faço questão de falar o quanto vocês são fodas, mas é o caso de muitas amigas minhas que eu conheço, que às vezes elas gravam um vídeo sem maquiagem, tipo, desarrumadas, do jeito que eu tô, né? Que eu tô com só uma blusa e é isso, sentei, tava aqui deitada na minha cama, domingo, 9 horas da noite, levantei, liguei a câmera e tô gravando. Mas algumas amigas minhas, algumas blogueiras e tal, elas recebem comentários do tipo, nossa, nem se maquiou, nem passou um corretivo. E pior, né? Recebem aqueles comentários sobre o rosto, o corpo, a aparência delas, que são comentários muito chatos, sabe, gente? Porque não é legal, já falei isso pra vocês, né? Ficar comentando sobre o corpo da outra pessoa, o rosto ou qualquer coisa desse tipo, porque muitas vezes a pessoa gostava do nariz dela e você foi lá e falou, nossa, que nariz grande. E aí a pessoa parou de gostar do nariz dela por causa disso. Então você quer ser essa pessoa que faz a outra pessoa se odiar? Eu espero que não. Então apenas não comente nada sobre o corpo alheio. Enfim, uma coisa que deveria ser normal, né? Que é como nós viemos ao mundo, tipo, sem maquiagem, sem nada, se torna, na verdade, nossa senhora, que legal que você tá gravando sem maquiagem. Sendo que, tipo, por quê, né, cara? Vê se algum homem tem esse tipo de preocupação, esse tipo de pressão. Não tem, né, gente? Não tem. Assim como várias outras pressões e várias outras coisas que nós mulheres vivemos e sentimos na pele que os homens nunca vão saber. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu tô lendo esse livro que se chama Objeto Sexual. E é um livro muito bom. Eu recomendo. Eu tô meio que quase na metade dele. Eu comecei a ler hoje. É bem fácil de ler. Então, se você quer começar, assim, a estudar talvez sobre feminismo ou nem... Assim, na verdade, esse livro fala sobre... essa autora, né, a Jéssica Valente, ela conta vários episódios no decorrer da vida dela em que ela se sentiu, né, um objeto sexual. Lendo esse livro, eu fui percebendo várias coisas a meu respeito que me deixaram um pouco chateada, pra não dizer da vida. O Gabriel perguntou por que eu tava, né, agora eu tava na cozinha, ele falou por que eu tava... E aí eu falei, cara, porque tem algumas coisas na sociedade que quanto mais eu vou vendo, percebendo e sabendo, mais vou ficando e mais vendo como que é foda. Eu vou tendo mais noção de como é foda ser mulher e como que a nossa personalidade, nossos comportamentos e as nossas vivências são influenciadas pelo simples fato da gente ser do sexo feminino e coisas que acontecem com nós que nenhum homem nunca vai saber. Então eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Na verdade, algumas, né? Eu sou uma mulher e sendo uma mulher, você deve estar acostumado, você já deve ter algum momento da sua vida, se você saiu na rua, em algum lugar público, você já recebeu uma cantada, pra não dizer que cantada é uma palavra que faz parecer legal, né? Mas não é. Na verdade, eu posso dizer assédio, ou olhares sexuais, falas, ou às vezes até passaram a mão, encostaram em você, às vezes no metrô, em transporte público, esse tipo de coisa que a gente já sabe que acontece e que simplesmente parece que é uma coisa que não existe, né? Até as pessoas falarem sobre isso, que é exatamente o que fala nesse livro. Então, desde criança, isso aconteceu, né? Como acontece com várias mulheres, independente da roupa que eu tivesse, independente da idade que eu tivesse. Quando eu era mais nova, eu morava em Araraquara, né? E lá faz muito calor, gente. Muito calor mesmo, tipo 40 graus na sombra. E eu lembro que minha mãe, brigava comigo e implicava porque eu tava de shorts ou porque eu tava de saia ou com qualquer roupa curta ou qualquer roupa decotada. Decotada não, porque eu era muito pequena, mas sei lá, 12 anos, né? Roupa curta e eu ficava muito gente, porque eu falava, ai, que saco, por que eu sou obrigada a passar calor, sabe? Por que eu tenho que ir de shorts? Por quê? Tipo, eu sempre fui uma pessoa muito indignada com essa questão de roupa, principalmente, do porquê que os homens poderiam usar as roupas que eles quisessem, eles poderiam até sair sem blusa na rua, e as mulheres, tipo, eu não poderia nem sair de shorts no centro da minha cidade pra, sei lá, sair com as minhas amigas de dia, um calor. Por que, sabe, que eu não podia? Nossa, que coisa injusta. Era isso que eu pensava e eu achava que minha mãe era uma chata, na verdade. Eu culpava ela, né? Eu falava, nossa, como minha mãe é chata. Mas hoje em dia eu entendo ela, sabe? Eu entendo porque ela queria me privar, né? Ela queria, tipo assim, que eu não passasse por esse tipo de coisa, não passasse por olhares sexuais pra uma criança, né? Que eu era uma criança. Não passasse por assédio verbal e às vezes até coisa pior, né? Acho que ela deveria ter medo que eu fosse estuprada ou coisa do tipo, ou passassem a mão em mim. E hoje em dia eu entendo isso, mas pra você explicar isso
uma adolescente de 13 anos rebelde, é muito difícil, sabe? E a gente acha que isso é uma coisa normal, a gente vive como se isso fosse uma coisa normal, como se a gente tivesse que passar, e a gente tem que passar esse tipo de ensinamento pros nossos filhos, para nossas filhas, mulheres, né? De que elas têm que usar calça, de que elas não podem usar roupa que seja muito decotada, de que elas não podem andar sozinha na rua, não podem fazer exercício físico, correr no parque sozinha, fazer nada sozinha. E a gente normaliza passar esse tipo de informação, de educação pras nossas filhas mulheres, e é óbvio que a gente vai fazer isso porque a gente quer o bem, né? É óbvio que as mães querem o bem das filhas, querem proteger. Mas, cara, isso tá errado em tantos níveis, que eu não consigo nem descrever. Porque é eles que deveriam estar sendo ensinados a respeitar, sabe? E não tratar a gente como um objeto sexual. Isso interferiu na minha vida, esse tipo de coisa que aconteceu, de uma maneira, na minha personalidade, que só hoje, lendo esse livro, eu percebi o porquê de eu ter esse comportamento, que é o seguinte. Quando eu tinha uns 12 anos por aí, eu tava com a minha mãe no centro da cidade e um cara meio que, tipo, passou e... Acho que ele não passou a mão em mim, mas ele olhou, assim, tipo, virou, sabe? Quando a pessoa vai virando e falou, olá em casa, gostosa, e nossa, sei lá, algum assédio verbal desse tipo. E eu tava com a minha mãe do lado. E eu acho que ele não achava que era minha mãe, devia achar que era minha irmã mais velha, porque minha mãe é, tipo, tem cara de ser mega nova, porque ela é mega nova, né? A gente tem uma diferença, assim, de quantos anos? Minha mãe me teve com 22 anos, né? E aí ela ficou... Minha mãe brigou com o cara, xingou, tipo assim... E eu fiquei assustada, sabe? Eu olhei, eu não esperava essa reação dela. E eu acho que o cara também não esperava essa reação dela, por não... né? E olha que ponto a gente chegou numa sociedade em que um homem se sente no direito de assediar uma criança, porque é isso que eu era, do lado da mãe. Ou seja lá, se fosse irmã ou quem for, nem que seja sozinha, sabe? E a partir desse dia, foi o dia que eu acho que eu parei de olhar pras pessoas na rua. Como assim? Uma vez, há muito tempo na terapia, quando eu tava em Araraquara ainda, minha terapeuta falou assim, Luísa, eu te vi na rua, mas eu fiquei olhando pra ver se você ia olhar e você não me olhou, então por isso que eu não te dei oi. Eu reparei numa coisa, você olha com um olhar bem fixo pra frente, né? Você não olha pro lado, parece que você não olha pras pessoas, não olha pras pessoas no geral que estão ao seu redor. E eu falei, é verdade, porque eu realmente não olho, até hoje eu sou assim. Eu não olho pras pessoas mesmo, não sei por quê, porque eu acho que eu sou distraída. Foi isso que eu respondi pra ela na época da terapia. E aí eu comecei a ler esse livro e eu descobri que na verdade não é que eu não olho pras pessoas porque eu sou distraída. Eu não olho pras pessoas porque eu não quero que as pessoas me enxerguem, porque eu não quero passar por esse tipo de situação de novo. Desde criança, eu acho que eu parei de olhar pras pessoas na rua, principalmente pros homens. Gente, eu ando. Se você me encontrar na rua, a chance de você conseguir me cumprimentar é muito pequena, porque eu não vou olhar pra você e nem pra ninguém. E esse comportamento que eu tenho, eu acabei de perceber que é porque eu não queria mais me sentir dessa maneira, invadida dessa maneira, desde criança. Eu não queria sentir que eu era desejada, porque eu era uma criança. E mesmo adulta, eu não quero andar na rua e ver olhares sexuais em relação a mim e ao meu corpo e me sentir um objeto, sabe? Realmente um objeto sexual, me sentir desejada de uma maneira que eu não tô dando a liberdade pra pessoa fazer isso. Então, desde então, a minha maneira de me defender desse tipo de sociedade, desse tipo de comportamento dos homens, foi parar de olhar pras pessoas, porque quando eu não tô olhando pra elas, eu não vejo o que elas estão fazendo, eu não sei se elas estão olhando pra mim ou não. E quando você não tá olhando pra pessoa, a chance dela falar pra você e você não enxergar e nem ver que ela tá falando com você é maior. Então foi a maneira que eu desenvolvi de me proteger desse tipo de situação. Mas isso me impede de ver o mundo, sabe? Tipo, isso me impede de ver as pessoas, de conhecer pessoas, de ver paisagem, de ver beleza, sabe? Me impede de enxergar, de poder andar na rua vivendo e, tipo, andando como uma pessoa que tá observando o mundo. Eu sou uma pessoa super observadora e ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que não gosto de ser o centro das atenções. Eu não gosto que olhem pra mim, sabe? E aí eu fico pensando, será que é por isso também que eu não gosto que olhem pra mim? Porque desde criança, muitas vezes quando eu tava na rua e tinha olhares, eram olhares que não me agradavam, que eu me sentia desconfortável com isso e eu não sabia como evitar. Eu achava às vezes que a culpa era minha, às vezes eu me sentia culpada. Me sentia mal quando eu andava na rua e um cara me chavecava, eu ia pra casa e eu me sentia mal. E aí meio que eu parei mesmo de usar decote. Até hoje eu não uso roupa, muito difícil eu usar roupa colada, usar decote, usar roupa curta eu até uso, porque como minha perna é bem fina, não acho que é uma coisa que mega chama atenção, sabe? Não sou uma pessoa que tem uma bunda grande pra chamar atenção. Mas eu parei, sabe, de me vestir assim. E é muito louco como que a gente, ainda por cima, se sente culpada por estar sendo invadida, por estar sendo assediada. Parece que a culpa é nossa. E a sociedade, no geral, age como se a culpa fosse nossa. Quantas vezes eu não tava com uma roupa numa festa de faculdade e às vezes com
uma roupa decotada, ou às vezes nem isso, sabe? Mas um cara olhava pra mim, me chavecava, mexia comigo, e às vezes a pessoa que eu tava junto, tipo, o cara que eu tava junto, me culpava. E falava pra mim que, como que eu não vi que ele tava me olhando? Que eu devia ter visto, sabe? E ter prevenido essa situação. E ainda, tipo assim, a culpa ainda por cima era minha. Então, a sociedade tá errada em tantos níveis, gente, diferentes, que é tão importante a gente falar sobre isso, a gente estudar sobre isso, entender o porquê do patriarcado é um sistema que oprime as mulheres de maneira que faz com que a gente vive numa prisão. Mesmo a gente acha que a gente tá em liberdade, que a gente tem a liberdade, mas a gente não tem. Porque pra gente, em lugares públicos, metrô, ônibus, táxi, quantas vezes eu não peguei um táxi ou um Uber, né? Morrendo de medo e rezando pra ele não estar me levando pra algum outro lugar. Quantas vezes eu não fingi que eu tava na ligação com alguém? E a gente faz isso, sabe que tem que fazer isso, porque é uma maneira de você se prevenir. Como que dentre todas essas situações de que às vezes você pega um metrô, um transporte público e o cara fica roçando em você, o cara tira o pênis pra fora, e aí a gente continua ensinando as mulheres a se protegerem, porque é óbvio, a gente quer se proteger, mas cara, quando que a gente vai começar a ensinar os caras a respeitarem, não tratar mulher como se fosse um objeto, porque a gente não é. E isso influencia na personalidade de uma criança e influencia na segurança, na pessoa que ela vai ser quando ela é adulta. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura e muito disso vem dessa sociedade que me criou dessa maneira. Eu sempre cresci achando que a única qualidade que eu tinha era a beleza, que se eu era bonita, então era isso que eu precisava ser. Se eu era inteligente, se eu sabia pintar, e se eu tinha talentos, e se eu, sabe? O que importa, o que as pessoas sempre repararam e sempre elogiaram é que eu era bonita. E aí vocês falam, nossa, mas queria eu. Porque muita gente ainda tem essa visão, né, de que, nossa senhora, é legal. Mas vocês têm que entender uma coisa. O sistema e o patriarcado e o padrão de estética não é legal pra ninguém. Nem pra quem tá dentro do padrão. Porque não existe ninguém dentro do padrão. Porque até as minas que estão... Pensa numa mina aí muito padrão. Talvez vocês devem pensar em mim, né? Então pense em mim, que vocês acham que eu tô muito dentro do padrão. Ou a pessoa mais dentro do padrão aí que vocês conhecem, que vocês acham, sei lá, padrão estético e tal. Vocês acham que elas estão bem, que elas estão felizes, e não estão, cara, não estão, porque isso não é saudável pra ninguém, sabe? Não é saudável você crescer achando que sua única qualidade é ser bonita, e você crescer sendo ensinada que você tem que ser bonita, porque muitas mulheres crescem sendo ensinadas que o que elas têm de mais valioso é a beleza, e que elas têm que ser bonitas. O tanto que a gente não fica neurótica e fica, tipo, preocupada em envelhecer, com linhas, rugas, etc e tal, e engordar. Vê se os homens ficam preocupados com isso. Por quê? Porque a gente foi ensinada que a nossa beleza é tudo que a gente tem, né? E que a gente tem que encontrar um marido e ele vai ser tudo que a gente tem também, porque ser de alguém, ser um objeto de alguém é a coisa mais valiosa que pode acontecer na nossa vida. E eu tô meio brava mesmo, porque às vezes eu leio esses livros e gente, é muito revoltante, sabe? A gente viver, a gente entender que vive numa sociedade tão doente, que as coisas simplesmente não deveriam ser assim. E até quando vai ficar essa passação de pano, sabe? Até quando vai ficar essa de ensinar as mulheres a se protegerem pra não serem estupradas, né? Até quando vão ficar falando que foi estuprada por causa da roupa, em vez de ensinar e punir de verdade as pessoas que cometem crimes. Uma criança de 10 anos foi estuprada pelo tio desde os 10 anos e engravidou. E tinham pessoas xingando e tendo discurso de ódio contra essa menina, falando que ela queria, que nossa, se ela tava desde os 6 anos sendo abusada e não falou nada é porque ela estava gostando. Eu tenho vontade de chorar de falar desse assunto, tanto que eu nem trouxe esse vídeo, esse assunto aqui no canal antes, né? Faz um tempo que já aconteceu. Porque eu acho, tipo assim, muito triste, gente. Muito, é doentio, sabe? É doentio. Quererem negar o aborto a uma criança de 10 anos. 10 anos, é uma criança. Criança não é mãe. Criança não tá nessa, gente. Sabe? Não é a hora. Vocês entendem o tanto que o patriarcado, gente, ele é muito ruim pra todo mundo. E é uma doença, sabe? Não querer deixar uma menina de 10 anos abortar. Vocês não são o trauma que essa menina vai ter pro resto da vida dela? Se ela conseguir viver em paz como uma pessoa, vai ser com muita terapia. E olhe lá. E muitas crianças sofrem. E muitas mulheres sofrem. Porque convenhamos, a maioria desse tipo de caso de estupro, agressão, assédio é contra a mulher, gente. Então como que a gente pode ir contra as estatísticas, sabe? E falar que, mas nem todo homem. Tá, mas muito homem. Até quando a gente vai viver desse jeito? Eu não sei se vocês compartilham dessa indignação. Comenta aí, você alguma vez foi assediada verbalmente? Foi assediada fisicamente? Que maneira você reagiu? O que você acha que isso mudou na sua personalidade? Porque hoje em dia eu vejo que eu sou uma pessoa que eu tenho medo de olhar pra frente, enxergar o mundo e de olhar pras pessoas, porque eu não quero passar por esse tipo de situação. Lógico que eu já cresci, eu sou uma mulher, eu sei me defender hoje em dia. Mas isso ficou uma coisa, assim, muito dentro de mim, no meu subconsciente,
gente que eu tenho uma dificuldade muito grande realmente de ver a vida. E isso é muito ruim, cara. Principalmente pra profissão, principalmente pra quem trabalha com arte, que tem que observar as coisas, as pessoas, os lugares. E eu quero ler uma parte desse livro aqui pra vocês que me chamou muita atenção, que inclusive eu até postei agora no meu Instagram. Se você não me segue lá, porque eu posto todas as dicas de livro, gente, que eu vou lendo. Eu tô lendo bastante ultimamente, eu vou postando lá no meu Instagram. Então, olha só. Não importa o conteúdo, a mensagem é clara. Estamos aqui pra diversão deles e nada mais. Temos que atravessar o restante do dia sabendo que nosso desconforto proporcionou uma ereção a alguém. Estamos presas entre corpos enormes, incapazes de nos mover, com muito medo de gritar ou chamar a atenção pra nós mesmas. Estamos presas no trem, na multidão, na rua, na sala de aula. Tem essa também, até em sala de aula. Vocês já tiveram medo de assédio pro professor? Porque eu já. Se não temos pra onde ir a fim de escapar dessa reação do nosso corpo, onde é o lugar que não nos sentiremos assim? A ideia de que esses crimes não dão em nada alimenta o otimismo cego de homens que não entendem o que significa viver em um corpo que atrai determinado tipo de atenção com força magnética, que não entendem como é perceber um estranho sorrindo ao apalpar-se ou saber que esse é o preço de ser mulher, que não compreende que os espaços públicos não são de fato públicos para você, mas sim uma série de eventos surpresa privados que você não pode prevenir e nem esquecer. E assim você coloca seus fones de ouvido e olha direto para frente e não sorri mesmo quando lhe dizem para fazê-lo, limitando-se apenas a continuar andando. Olha o método que as mulheres encontraram de se proteger. É isso. Você bota seu fone de ouvido, você olha pra frente e finge que não tá vendo nada, finge que não tá escutando nada. Na melhor das hipóteses, você realmente não vê e não escuta, pra se defender e não passar por esse tipo de coisa. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu acho pesado. Esse vídeo foi um pouco pesado, talvez, mas eu acho necessário, porque eu gosto de trazer essas reflexões aqui com vocês, sabe? Eu acho que é importante, o máximo que eu puder passar do pouco conhecimento que eu tenho, porque eu acho que eu ainda tô bem caminhando nesses estudos. Eu acho que eu posso, talvez, fazer vocês refletirem, pelo menos junto comigo. O que vocês acham sobre isso? Eu quero saber. Qual que é a opinião de vocês? Vocês já se sentiram? Vocês se sentem um objeto sexual muitas vezes? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.